Olá, turma, sejam bem-vindos à segunda exposição do curso Matemática Financeira. Nesse vídeo, nós vamos ver mais alguns exemplos. Na última exposição, nós encontramos o termo geral de uma proporção aritmética. Vamos fazer uso dela para resolver alguns exemplos. Esse exemplo 1.7, todos os exemplos que foram numerados, tipo 1.7, 2.3, são exemplos do livro-texto. Então, no livro-texto, ele coloca a seguinte proporção aritmética. A gente já viu esse exemplo na primeira exposição. É uma proporção aritmética cujos termos, o primeiro termo é 2, o segundo é 5, o terceiro é 8, 11 e assim sucessivamente. E ele quer saber quem é o 20º termo, a 20. Bem, aqui, o primeiro termo, nós vamos utilizar aquela fórmula do termo geral que a gente viu na aula passada. Para achar o termo geral, a gente precisa saber quem é o termo A1 e também precisamos descobrir quem é R, para poder utilizar naquela expressão que A índice N, né, o termo de ordem N, é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Bem, quem é o primeiro termo? 2. Quem é a razão? A razão é obtido com uma diferença entre dois termos consecutivos, né, o posterior menos o anterior. 8 menos 5 dá 3, 5 menos 2 dá 3, 11 menos 8 dá 3, então a razão é 3. Então eu sei quem é o A1, eu posso substituir aqui, que é 2. Sei quem é a razão, que é 3, posso substituir. Então eu tenho que o termo de ordem N, A índice N, ele vai ser igual ao primeiro termo, que é 2, mais N menos 1, vezes a razão, que é 3. E a gente pode distribuir aqui, para encontrar uma expressão mais simples, e encontra que A índice N vai ser igual a 3 vezes N dá 3N, 3 vezes menos 1 dá menos 3, aí menos 3 mais 2 dá menos 1, então vai dar menos 1 mais 3 vezes N. Ou seja, o termo geral é uma função que depende de N. A índice N é menos 1 mais 3N. A gente está mais acostumado com o estudo de funções a escrever assim. A, que depende de N, é igual a 3N menos 1, que é uma função afim, que você estudado lá em matemática para o ensino médio. Bem, mas ele quer saber quem é o termo de ordem 20. Então, é só substituir o N por 20. Então, vamos lá. Então, o termo de ordem 20 vai ser igual a 3 vezes 20 menos 1. 3 vezes 20, 60, menos 1, 59. Então, esse é o termo de ordem 20. Agora, vamos voltar ao exemplo que a gente fez na exposição anterior, onde nós estávamos interessados em encontrar quem era a razão de uma proporção aritmética, sendo conhecido dois termos. Nós tínhamos que o A7 é igual a 13, o A12 é igual a 33, e nós queremos determinar que, naquele exemplo anterior, quem é R. R e o A15. E agora a gente vai fazer, utilizando aquela forma do termo geral que a gente viu na exposição anterior, para comparar com aquele exemplo que a gente resolveu na exposição anterior. Utilizando a forma do termo geral, eu sei que A7 é igual a 13 e o 12º termo é igual a 33. Então, usando essa forma do termo geral que a gente viu na exposição anterior, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos substituir. Bem, quem é o termo de ordem 7? Pela fórmula do termo geral. É o primeiro termo. A1 mais N, que é 7, menos 1, dá 6 vezes a razão. Quem é o termo de ordem 12, pela fórmula do termo geral? Vai ser o primeiro termo, A1 mais 12 menos 1, 11 vezes R. E, por um lado, eu sei que A7 é igual a 13, e eu sei que A12 é igual a 33, ou seja, eu posso reescrever essas igualdades aqui, fazendo a substituição, como sendo A7. Quando é igual a 7, 13. Então, vai ter que A1 mais 6 vezes R é igual a 13. E A12 é igual a 33. Vou substituir aqui, então vai ficar A1 mais 11R igual a 33. A1 mais 11 vezes R igual a 33. Então, para achar quem é a razão e o primeiro termo, eu tenho que resolver um sistema linear. Comparando com o que a gente fez na exposição anterior, nós não fizemos dessa maneira, né? A gente utilizou que para avançar do 7º termo
para o 12º termo, tem que somar 5 vezes R. Ou seja, ao invés de fazer isso aqui, nós simplesmente reescrevemos a seguinte equação. A12 é igual a A7 mais 5 vezes a razão. E aqui, eu sei quem é A12, vou colocar aqui embaixo. A12 é igual a 33. A7 é igual a 13. Mais 5 vezes a razão. E aqui você compara. Aqui eu tenho apenas uma única equação. E de cara eu encontro quem é a razão. Nesse outro, eu tenho um sistema de equação que eu tenho que resolver para encontrar a razão. E se eu vou resolver, achar quem é a 15, que é o que pede, além do que a gente fez no exemplo anterior, usando a fórmula do termo geral, eu tenho que saber quem é a 1 para poder substituir. Né? A 15 vai ser a 1 mais 14. Se a gente for usar a fórmula do termo geral, a gente sabe que o termo de ordem 15 é o primeiro termo mais n menos 1. Como n é 15, vai ficar 15 menos 1, 14 vezes R. Então, quando eu resolver esse sistema, achar quem é a 1 e a R, aí eu vou substituir aqui e encontrar quem é a 15. Pelo aquele outro método que eu falei de avançar termos, o roteiro do termo da aula anterior, nós podemos simplesmente escrever que o termo de ordem 15 é igual ao termo de ordem 12 mais, vamos ver, a gente sabe que é um termo de ordem 12. Do 12 para o 15, quantos termos eu vou avançar? 3 termos. Pronto. Na aula passada, a gente falou passada que a razão era igual a 33 menos 13 dá 20, 20 dá 4, que R igual a 4. Então daqui a gente tira aqui A15, vai ser igual a 12. Quanto é que vale a 12? 33 mais 3 vezes a razão. Quanto é a razão? A razão a gente falou passada com sino 4. 12 mais 33 dá 45.